O mundo está perigoso hoje em dia, e isso não é nem preciso falar. Nem precisamos ir muito longe para corrermos sérios riscos de vida. É por isso que algo tão comum como caminhar de noite pode ser tão perigoso. Pessoas, como eu e você, relataram esquisitices assustadoras que elas passaram caminhando durante a noite, seja por um parque da cidade até o próprio bairro. Lembrando que se você tiver também um relato assustador, não esqueça de me mandar no Instagram, @DavidEric. Vamos começar. Cresci no Japão, numa cidade não muito pequena. Trabalhei em um lugar que me fazia voltar para casa diariamente umas 2 da manhã. Eu preferia andar pela rua de trás da avenida, que era paralela à casa da rua principal, porque parecia mais aconchegante e pacífica. Engano meu, grande engano meu. Numa noite, quando virei a esquina para a rua lateral, na metade do caminho havia uma jovem. Ela não estava fazendo nada, apenas olhando para o céu, olhando para cima, tipo, direto para cima, com o pescoço em um ângulo de 90 graus, boca ligeiramente aberta, longos cabelos pretos. Hesitei, mas decidi que, já que nada de estranho tinha acontecido ali antes, tudo bem. Então, resolvi passar por ela. Era uma estradinha estreita, então não havia muito espaço para ficar longe da mulher. Ela não se moveu ou reagiu a mim, apenas continuou olhando para cima. Lutando contra meus instintos, parei e perguntei se ela estava bem. Ela não reagiu. Por curiosidade, também olhei para cima, na tentativa de encontrar o que a moça poderia estar olhando, mas não havia nada. Pensei que ela estivesse em um transe ou algo assim, então estendi a mão e toquei em seu ombro. Ela levou um susto e olhou para mim como se tivesse acabado de me notar. Perguntei se estava tudo bem e ela apenas gaguejou e pediu desculpas antes de começar a correr do nada pela rua na mesma direção que eu estava indo. Resolvi acender um cigarro para dar um tempo e deixar uma distância entre mim e ela. Mas no final da rua, ela parou e olhou para o céu novamente. Não se mexeu durante os 5 minutos que levou para eu terminar meu cigarro. Depois disso, desci pela rua principal nas noites seguintes. Em uma noite, eu estava andando pelo meu bairro relativamente seguro com 2 dos meus amigos. Era meia-noite e pouco, provavelmente tínhamos 16 anos na época. Foi quando um caminhão vermelho barulhento passou por nós, o que é normal para a estrada em que estávamos. Então, alguns minutos depois, o mesmo caminhão vermelho passa na direção oposta, indo muito mais devagar. Mais uma vez, apenas alguns minutos depois, o caminhão, mas dessa vez, ele para a cerca de 30 metros de nós e fica parado ali. Percebendo que isso não era normal, paramos na frente de uma casa na próxima rua para meio que fingir que morávamos ali. Nos próximos 20 minutos, vimos esse caminhão subindo e descendo pelo bairro enquanto nos escondemos atrás de alguns arbustos. E quando finalmente pensamos que ele tinha ido embora, corremos para minha casa. Ele virou a esquina na minha casa quando estávamos prestes a abrir a porta da frente. Trabalhei no turno da noite por uns 7 anos. Numa noite, uma jovem loira e magra estava andando pela rua às 2 da manhã, sem calça ou calcinha e uma camisa de botão aberta. Tentei perguntar se ela precisava de ajuda e ela apenas olhou para frente, caminhando. Liguei para a polícia e quando eles vieram e ficaram na frente dela, ela caminhou lentamente para os policiais
e parou. Por fim, descobriram que a mulher era apenas sonâmbula. Estava caminhando durante o inverno em uma área rural sem sinal de celular. O lugar era completamente escuro, sem luzes de rua nem ninguém à vista. As temperaturas estavam em torno de 2 graus e nevava. Eu estava passeando com meu cachorro com uma lanterna. Foi quando ouvi alguém começar a gritar. Parei e prestei atenção no barulho. Realmente achei que alguém estava sendo esfaqueado até a morte, pelo que parecia uma eternidade. Eu escolhi descobrir o que diabos estava acontecendo ao invés de ir embora. O que encontrei foi além de qualquer coisa que eu esperava. Era um menino de 5 anos andando pela estrada sozinho. Tudo o que ele estava vestindo eram calças leves e uma camisa fina, sem sapatos ou boné, e gritando tão alto que ecoava pelas colinas. Larguei a coleira do meu cachorro e caminhei até ele lentamente, gentil e repetidamente dizendo que tudo iria ficar bem. Eu envolvi o garoto em meus braços e o carreguei para a casa de um vizinho para aquecê-lo junto à lareira e pedir ajuda. Acontece que os pais do menino tinham saído para visitar os amigos e o garoto, sem saber de nada, levantou-se à noite para procurar seus pais, que o deixaram em casa com sua irmã. Ele então se perdeu no escuro e continuou andando e gritando. Pensando nisso hoje, nunca iria atrás daqueles gritos como fui. Era grande a probabilidade de acabar testemunhando alguma briga doméstica sangrenta ou um assassinato. Além disso, estava escuro, sem telefones celulares e sem armas. Sou homem e na minha juventude costumava caminhar para casa depois de beber no bar de noite. Eu tinha cabelos compridos e era bastante magro quando tinha meus 20 e poucos anos. Uma vez, por volta das 2 da manhã, eu caminhava voltando do bar em um local escuro, quando um cara passou de carro, diminuindo a velocidade, e dirigiu ao meu lado me olhando. Eu mandei ele se ferrar, e no momento em que falei, acho que ele percebeu que eu era um homem e foi embora. Tenho certeza de que se eu fosse uma mulher, as coisas não teriam terminado bem. Quase fui sequestrado perto de uma estação de trem quando pequeno. Um cara veio até mim, rápido, e insistiu que eu era uma criança canadense desaparecida e que ele me levaria para casa. Coincidentemente, um policial de motocicleta passou e imediatamente parou depois que eu acenei para ele. Ele se aproximou do cara no carro de forma muito agressiva e o repreendeu. O policial não o prendeu nem nada. O cara aparentemente contou ao policial a mesma história de "eu pensei que ele era uma criança desaparecida". Por fim, o policial me acompanhou até a estação de trem e ficou comigo até o trem chegar. Tenho quase 100% de certeza que testemunhei um sequestro. Eu ia pegar minha correspondência tarde da noite na caixinha do correio enquanto morava em um complexo de apartamentos. E no caminho de volta, notei uma mulher de pijama, cercada por alguns homens ao lado de um carro. Houve uma discussão e parecia que eles a forçaram a entrar no carro e foram embora. Encontrei o chinelo dela perto da grama. Claro que chamei a polícia. Quando vieram, contei o que vi, mas nunca descobri o que realmente aconteceu. Uma vez, me virei para ver o que estava atrás de mim, apenas por intuição, e vi alguém correr para trás de uma árvore rapidamente, tentando se esconder de mim. Fiquei lá, parado por um segundo, apenas absorvendo o que estava acontecendo. Para minha sorte, cheguei normalmente em casa,
e nada mais estranho aconteceu. Até a próxima. Obrigado.